Beleza, agora estamos gravando. Com a permissão de vocês, já vejo o Wilson, vejo a Natália, o André Luiz, o Renan, Fernanda, Isadora, Tiago, Ana Luísa. Deixa eu ver quem mais aqui. Quem mais que apareceu? Ainda não vejo Isadora, não vejo a Lara. A Emanuele apareceu aqui no meu vídeo. Agora a Isadora mudou o fundo. Fernanda. Não é só eu que uso e eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Isso já aconteceu comigo também. Ai, ai. Kelvin apareceu. A Letícia. Cadê o Caio? Jéssica. A Emanuela tá ali. Angélica. Beleza. Professor, tá falando aqui que não tá funcionando. Ano que vem eu tô deitada ainda. Isso é normal nesses novos tempos, né? Até, de certa forma, uma vantagem, porque... Mas aquela história, a gente não pode perder o foco, tá? A nossa aula começa às 8 horas, a gente tem que estar com o foco ligado, tá bom? Eu compreendo plenamente de estarmos aí levantando, né? Todo mundo ainda com o olho inchado. Eu já fiz minha caminhada com o meu cachorro, às 6 horas da manhã. Tem dia que é o cachorro, que eu ando com ele, tem dia que eu corro na rua sozinho, 5h30, 6 horas da manhã, e chega às 8 horas eu já estou como é que se diz? No 12. Bom, pessoal, então, agora sim, agora ficou bonita a sala. Olha, todo mundo aqui, alguns já se justificaram por não poder estar aparecendo, mas fico feliz de estar vendo a maioria, né? Aqui na outra tela também, vejo a maioria, tá? E vamos lá, vamos começar a nossa aula. Eu vou projetar agora a minha tela. A aula hoje, ela é acerca da inter-relação. Todos estão vendo a tela? Sim. Beleza. É a inter-relação entre a periodontia e as demais áreas da odontologia. Dentística, prótese, endo, orto. A gente poderia incrementar aqui o implante, poderia incrementar várias outras áreas da odontologia que estão totalmente relacionadas com a periodontia. Odontopediatria e por aí vai. A nossa aula é importante vocês, por isso que eu falei a questão do foco, tá, gente? É um conteúdo que parece grande, parece que é denso, mas não é. Ele é bem tranquilo. A gente vai pontuar, tecer alguns comentários acerca dessa relação da periodontia com as outras áreas. Eu já passei um artigo para a professora Moema, ela ficou de compartilhar com vocês. Ela compartilhou, Kelvin, no AVA? Compartilhou. Beleza. Sobre isso, né? Então, aquele artigo eu gostaria que vocês lessem. Eu até compreendo que possa ter alguns que não tenham lido, mas que lessem para vocês, imediatamente depois da aula, para vocês sentirem. Aquilo lá é um relato de um caso clínico em que foi feito um trabalho de aumento de coroa clínica, ou seja, ali nós estamos relacionando a pério com a dentística, com a orto, com a radiologia, tudo tem a periodontia no meio. E é o que nós vamos dar hoje. A minha intenção é a seguinte: eu vou começar a aula, vai chegar o tempo que o Zoom ele cai, né? A gente vai voltar imediatamente na primeira queda do Zoom. Na segunda, quando for o segundo tempo que ele interromper, a gente dá uma pausazinha de 10 minutos para a gente beber uma água, respirar um pouquinho, né, de 10 a 15 minutos, esticar o esqueleto. Os que estão na cama já vão poder levantar, né? E a gente continua, tá ok? Então, vamos lá. Qual que é o objetivo, os objetivos da nossa aula?
conhecer e identificar a inter-relação da periodontia com as outras áreas da odontologia. E quais as condutas em relação a essas respectivas áreas. Vocês observaram lá que, estudando a anatomia, estudando a fisiologia, histologia periodontal, vocês veem que para eu movimentar um dente dentro de um alvéolo, num tratamento ortodôntico, eu tenho que ter conhecimento disso tudo, né, na pério. Para fazer um tratamento de prótese, né? Prótese, o que é a prótese? É uma coroa artificial que eu coloco sobre uma raiz, né, de um dente, e eu tenho que ter um respeito a todo aquele aparato da periodontia, né? Assim como a restauração. Vou fazer uma restauração em que a restauração tenha uma relação de proximidade com o meu periodonto, eu tenho que ter esse conhecimento para eu poder não agredir o periodonto, né? Então, eu tenho que conhecer e identificar como que essa inter-relação se faz. Tá ok? Tem alguém grávido aí? Eu estou perguntando agora para os homens e para as mulheres. Vamos filosofar rapidinho. Uma vez, Sócrates, todos devem conhecer, o filósofo Sócrates, perguntaram para ele falando a respeito de filosofia, né? Se ele, que era o pai da filosofia, seria capaz de transformar um não filósofo em um filósofo, né? Olha só, vamos colocar o não filósofo, transformar um não filósofo em um filósofo, vamos transportar aqui para vocês. Vocês ainda não são profissionais de odontologia, mas serão, é o que a gente deseja, né? Então, transformar um aluno, que ainda não é um profissional, em um profissional. E o que Sócrates respondeu? Ele respondeu o seguinte: minha mãe, Fenaretes, era uma ótima parteira, mas uma coisa ela jamais poderia fazer: dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. O que a gente consegue absorver dessa frase de Sócrates? Quem pode me dizer? Ele falava que a mãe dele, e era mesmo, né, segundo a história, naquela época eram parteiras que tinham, né? Então ele falava que a mãe dele era uma das melhores parteiras da Grécia, né? Mas uma coisa que, mesmo sendo uma excelente parteira, o que ela jamais conseguiria fazer era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Vocês concordam? Eu como um excelente médico, obstetra, eu fazer uma mulher dar à luz de algo que ela não tem, que ela não esteja grávida? E quem pode dar só uma pincelada nessa frase aí para a gente poder desenvolver o nosso raciocínio? Eu não sei se tem muito a ver, mas o que eu pude entender, trazendo para a gente aqui, é que para a gente poder entender alguma coisa, né, para poder, por exemplo, essas áreas que o senhor comentou, a gente tem que querer aprender, né, estudar. Nos transformar Exatamente, Fernanda. Exatamente. O que a gente precisa de vocês como alunos, no caso aqui, que Sócrates considerava o não filósofo ainda, como alunos que querem se tornarem profissionais? Que vocês germinem isso dentro de vocês. A gente pode tentar fazer a melhor aula, a melhor explanação, vocês anotarem, e se vocês não seguirem depois o caminho pesquisando, aprofundando o que a gente fala aqui, que é muito resumido, não vai nascer filho nenhum, né? É o que Sócrates dizia da mãe dele, ela não conseguiria dar à luz onde não tem um feto, né? Os genes fecundados, né? Então, mais ou menos por aí mesmo, Fernanda, o que você falou. Exatamente, na verdade, o caminho é esse. Tem que partir do que está querendo se tornar, que são vocês, né? Que são aspirantes a uma situação, uma posição, e aí a gente não está colocando eu vou ser
especialista em ortodontia, em implante, e eu vou ser da área de burocrática, né? Não. Aí a gente está pensando no profissional, no ser profissional, né? Para que eu possa me tornar esse profissional, eu tenho que fazer germinar dentro de mim essa vontade de querer aprender, essa dedicação, a boa vontade de querer entender aquilo que às vezes eu não estou entendendo, eu buscar meios para poder entender, né? Para que a gente consiga dar à luz a esse conhecimento e colocar em prática depois, e depois mais ainda, olha só que bacana, vocês começarem a multiplicar o conhecimento que vocês foram adquirindo. Não adianta só a gente ter também a informação, eu tenho que ter uma formação, eu tenho que me formar como um futuro profissional, ok? Então, filosofias agora, à parte, para nós introduzirmos, vamos lá. Aqui você já tem o conhecimento, né? Para a gente ficar sempre atento quando a gente observa o que é um periodonto normal, o que é um periodonto que está doente. Eu vou observar a cor do meu periodonto. Eu tenho aqui duas imagens, uma de um periodonto, as duas de um periodonto normal, só que em que a relação dente-gengiva, ela praticamente está virgem, vamos dizer assim, ela não precisou ser trabalhada, e aqui, se vocês conseguem observar melhor, a gente tem áreas que foram trabalhadas. Não dá para perceber grandes diferenças, mas se a gente contar a história desse caso à direita aqui, fizemos um trabalho muito grande a nível de periodonto. Mas os dois eu posso considerar que tem a cor normal, o tamanho da faixa de gengiva queratinizada, o contorno da gengiva, tanto de um quanto do outro, a consistência, a textura superficial e a posição. Inclusive, nesse caso aqui, a gente mexeu foi justamente na posição. Fizemos um trabalho muito grande de aumento de coroa clínica. Então, eu tenho que ter noção do que é um periodonto normal para um periodonto doente. Para depois eu fazer a minha relação. Bom, agora esse caso aqui eu preciso depois fazer uma colocação de um implante ou movimentar ortodonticamente, mas eu tenho que saber o que é um periodonto normal para um periodonto doente, fazer o início do trabalho, do tratamento, para ter o mesmo periodonto 7 dias após uma raspagem. Olha a diferença. Vejam como modificou o aspecto inicial desse quadro de periodontite aqui, né? Então, isso tudo faz parte do meu conhecimento que eu tenho que ter para eu começar a fazer a minha inter-relação da periodontia com as outras áreas, né? Aqui mais um exemplo de um caso em que o paciente tinha um dente de certo tamanho na foto superior, e depois de feito o trabalho a gente consegue, aí já é a parte estética, a gente consegue obter um resultado diferenciado. Né? Aqui você vê, aqui é uma relação da pério com o quê? Com a dentística, né? Você vê esse sorriso, vocês percebem que o sorriso, aquilo que a gente falou lá de Sócrates, a parte da alma, do interno da pessoa, ela continua o mesmo. É um sorriso bonito, eu considero. Mas quando você movimenta, quando você faz modificações a nível de gengiva e de dente, vocês falam, não é a mesma pessoa. E, na verdade, é. Né? Então, do que consistiria o periodonto normal? Eu tenho que, para saber o que é o periodonto normal, compreender a estrutura e função da gengiva normal. Né? Isso oferece aos clínicos a base para a tomada de decisões que manterão a saúde gengival. Aqueles casos anteriores que eu mostrei para vocês, eu tive que compreender melhor como que estava a estrutura, como que estava a função normal do periodonto para que eu pudesse fazer manipulações. Ali foram feitas cirurgias gigantes, né? Que se vocês vissem, ali é o final do caso finalizado.
Mas vocês observem que ficou ainda uma situação que às vezes a pessoa menos atenta fala, não é a mesma pessoa, não é a mesma boca. Porque a gente conseguiu, através da compreensão da estrutura e função gengival, eu oferecer algo que pudesse clinicamente trazer uma situação melhor para aquele paciente. Lembrar que o epitélio juncional e o sulcular são frequentemente rompidos por procedimentos periodontais, na raspagem, no alisamento, nas restaurações que chegam próximos, né, às margens gengivais. Esse epitélio juncional, o epitélio do sulco, que vocês já aprenderam lá atrás, então eu já esqueci disso. Então vamos revisar, vamos procurar dar uma rememorada nessas informações para ter a consciência de que eles são frequentemente rompidos quando ou eu tenho que fazer um tratamento de raspagem ou eu vou fazer um tratamento restaurador, né, que envolve as margens gengivais. Nós temos a obrigação de minimizar o trauma dessas fibras gengivais durante qualquer tipo de tratamento, para que forma e função da gengiva possam apresentar-se de forma normal, né, após esse trabalho. Então, a nossa obrigação de voltar atrás, voltar lá na histologia, na fisiologia, na anatomia periodontal, para que eu consiga manter a situação regular. A questão da higiene, da instrução de higiene oral é fundamental. Eu não posso negligenciar, não, isso é bobagem, isso aí é perda de tempo. Eu não vou ficar falando para o paciente como que é a instrução de higiene oral, já falei uma vez, eu não preciso falar nunca mais, é obrigação dele. Não, é obrigação nossa estar sempre motivando o paciente para a sua higiene oral e manter aquela situação de forma regular. A gente entender que tem pacientes que têm uma gengiva fina, né? E esses pacientes que têm a gengiva, e isso vocês vão descobrir ao longo do tempo, esses pacientes que têm a gengiva mais fina, chamado biótipo fino, ou fenótipo fino, eles têm uma tendência maior a perder o tecido conjuntivo, a ter por exemplo, uma retração gengival, né, uma recessão gengival, e eu tenho que ter um cuidado especial com esse paciente. Tudo isso eu tenho que fazer a relação, né, para eu sair da periodontia, começar um tratamento de relação com a dentística, com as outras áreas, que seja de forma especial e atraumático. Já os tipos espessos, ou biótipos espessos, ou fenótipos espessos, já são uma situação contrária, né? Eles já são mais resistentes a uma sobrecarga quando eu vou raspar, quando eu vou fazer o tratamento restaurador, ou qualquer outro tipo de procedimento. Então, o diagnóstico clínico, isso vocês vão treinar, vamos dizer assim, lá na pré-clínica 3, nós teremos, como eu falei, um momento com a Pério 2, também na clínica, inicialmente entre vocês, ou seja, sondar o meu paciente, eu só diagnostico o meu paciente sondando. Professor, não é com raio-x? Não, raio-x, a radiografia, ela é o exame complementar do meu diagnóstico clínico, mas o meu exame principal para diagnóstico clínico, periodontal, é a sondagem, com uma boa sonda e um bom exercício de sondagem. Se eu pego um paciente dessa forma, eu tenho que saber o que esse paciente tem. Olha, aqui a gente tem essa área mais esbranquiçada, a gengiva mais rosa pálido, é minha gengiva queratinizada, minha gengiva inserida. Olha, está bem diferente dessa parte mais vermelho escuro, né, que é a minha mucosa alveolar. Eu tenho que conhecer as bridas, tá vendo? Os freios labiais, olha. Eu tenho que conhecer as recessões, a minha junção amelo-sementária. Tá vendo? O que é a junção amelo-sementária? É onde une a parte do esmalte com a parte da raiz. Aqui vocês estão vendo a parte da raiz porque houve o quê? Uma recessão. Pois não? Não, achei que o senhor estava perguntando. Tá.
Mas você está tudo bem até agora? Sim, aham. Beleza. Professor, Oi, Natália. nesse caso que o senhor mostrou aí, ia ter que ser um enxerto, né? Assim, praticamente todos os dentes. Ou tem algum outro tratamento? Excelente pergunta, Natália. Olha só, a pergunta que a Natália fez. É nessa foto aqui, né, Natália? Aham, é sim. Certo. Olha só. Ela perguntou se um caso como esse teria que ser enxerto. Natália, o que a gente tem que fazer aqui? Você foi lá na frente, avançou bem o carro. Nós estamos em diagnóstico. O que eu tenho que ver no diagnóstico? Vamos imaginar esse paciente pensando na pergunta da Natália. Vamos dizer que esse paciente chegou à nossa clínica com a queixa, olha, meus dentes cresceram, a queixa principal deles, num caso como esse aqui, é isso, eles falam assim, meus dentes cresceram e eu queria que eles voltassem ao tamanho normal para ele. Não eles falam isso porque alguém já nos orientou que o doutor Henrique faz um trabalho bacana lá e ele consegue consertar esse caso, esse seu caso. Aí ele vem com essa queixa, olha, meus dentes cresceram e eu queria que a gengiva voltasse ao normal, porque elas subiram, né? Minha gengiva subiu, eles falam assim. O que acontece, Natália? Num caso como esse, aí entra a inter-relação da pério com as demais áreas da odontologia. A gente tem que considerar o quê? Primeiro, fazer a minha sondagem, verificar se não tem nenhuma área de bolsa periodontal. Aqui, já visível clinicamente, eu já vejo áreas com cálculo, eu tenho que fazer todo um trabalho de adequação do meio, e aí depois, é claro, contanto que esse paciente não tenha nenhum problema sistêmico, vamos dizer que ele não tenha, eu vou entrar com o quê? Com a minha complementação de quê? De exame, qual que seria meu exame complementar aqui, que a gente teria que fazer? Radiografia. E é nessa radiografia, Natália, que muitas vezes essa afirmação, eu tenho que fazer o enxerto, aí cai por terra a minha vontade de fazer o enxerto nesse caso. Vocês vão ver que tem uma classificação dos tipos de recessão do paciente. Observem esse dente aqui, ó. Que dente que é esse aqui? Incisivo inferior. Esse é o incisivo central do lado direito, inferior, né? Esse é o esquerdo, seria o 31 e o 41. Observem o buraquinho que tem aqui, ó. Estão vendo? Que a gente chama buraco negro até. E o ápice da papila dele, tá vendo? Tá cá embaixo. Por que vocês acham que aconteceu isso aqui? Alguém arrisca? Ó, isso aqui vai condenar a minha, só para responder a Natália, aqui, ó, condenaria a minha ideia de querer recobrir esses dentes com um enxerto, Natália. Por quê? Eu não faço ideia. É um processo crônico de gengivite, tipo assim, há muito tempo, foi deixando e foi tendo também, né? Ele foi exatamente... Oi? Parece que teve perda de inserção óssea ou não? Isso, Caio. É exatamente isso aí. Todos acertaram, colocaram uma pecinha cada no quebra-cabeça. A primeira colocação foi que ele ou ela teve uma gengivite, né, ao longo do tempo e não foi tratando. E o que vai acontecendo? Da gengivite pode ter passado para periodontite. Aqui a gente não está julgando esses valores, mas vamos dizer que tem uma periodontite aqui. Esse paciente foi deixando perder aí o que o Caio falou, perdendo inserção, perdendo o osso, que o que eu já vejo, né, aqui está bem visível clinicamente, mas quando eu fizer a minha radiografia, eu vou constatar que houve mesmo essa perda óssea, né? E quando eu falo em enxerto para recobrir situações como essa, Precisa ter o... Exato, quem falou? Fernanda. Precisa ter o que, Fernanda? Osso. Precisa ter suporte.
Exatamente, eu preciso ter o osso, a gengiva é o cobertor do osso. Onde não tem osso, a gengiva vai atrás de osso. Nesse caso, por isso que eu falei aqui entre os dois incisivos centrais, que o osso era para estar mais em cima, aqui o nível, esse ápicezinho da gengiva que está aqui, não é onde o osso está, não. Era onde o osso deveria estar, era aqui, ó. Mas se eu tirar uma radiografia, esse osso vai estar aqui embaixo. Vocês compreendem que a gengiva fica se apoiando no osso. Se o osso vai perdendo o osso, a gengiva vai indo para trás, vai indo para baixo, no caso. Se fosse em cima, para cima. Se eu fizer um enxerto, só assim, tentando explicar de forma bem superficial. Se eu fizer um enxerto aqui, Natália, e aí olha o tanto que é delicada essa situação. Eu prometo para o meu paciente, eu falo assim, olha, não, tranquilo, eu faço o enxerto aí e vai voltar tudo ao normal. E normalmente quando ele fala dente grande, é claro que a gente aqui observa em toda a situação desse paciente, praticamente toda a boca teve recessão. Mas quando ele vem para uma queixa dele, ele vai falar basicamente em relação aos dentes da frente, os anteriores. Aí eu prometo, não, pode ficar tranquila que eu faço esse trabalho, eu vou recobrir aqui sem considerar essa questão de osso, né? Essa questão, como eu falei, fisiológica, e tecido conjuntivo epitelial, de inserção conjuntiva, né? Não observo nada disso e prometo isso para ele. O que vai acontecer? Eu vou cair do cavalo, porque o meu osso já foi lá para baixo, eu não vou conseguir trazer o osso de volta, né? Eu vou fazer um enxerto aqui, que fica bonitinho no primeiro momento, mas logo depois, com a cicatrização, essa gengiva vai se acomodar onde está a origem, a altura óssea original, e aí vai me dar essa retração, essa vai voltar, né? Nem me dar uma retração, vai voltar a gengiva à posição que ela estava. Então, Natália, para finalizar a minha resposta, eu não sei se você está compreendendo? Aí, no caso, tem que fazer um enxerto ósseo primeiro, então, no caso. Não, aí, Natália, muitas vezes, nem o enxerto ósseo é uma coisa a se pensar, com certeza. A gente senta... eu sempre falo isso para vocês, tem a aula de planejamento periodontal, plano de tratamento e planejamento em periodontia, que é aquela que você faz o seu planejamento do tratamento do paciente. Lá na clínica, na nossa clínica, muitas vezes eu levo de 2, 3, às vezes até 4 sessões, vejam bem, às vezes até 4 sessões, para poder montar um plano de tratamento que fique ideal para aquele caso, para aquele paciente. Por que isso, professor? Porque não adianta só eu chegar, o paciente prega o martelo. Não, muitas vezes ele vai apresentar uma série de condições que muitas vezes não vão dar certo, né? Como você colocou, não, então vamos fazer o enxerto? Vamos pensar em fazer o enxerto. Aí a gente vai estudar as possibilidades desse enxerto dar certo ou não e tem os seus motivos de dar certo ou não, né? E aí, às vezes, a gente vê que, também não vai dar certo o enxerto. Não prometa isso, entendeu? Então, muitas vezes, aí você pergunta, professor, então o que a gente faz? Muitas vezes, você vai tratar com um paciente como esse aqui, só tratar a parte periodontal dele, a raspagem, a parte de dentística, restaurações, orientar a questão da higiene que não está legal. Essas manchas aqui, muito provavelmente é do paciente o quê? Fumante, bater nessa tecla também, e muitas vezes é isso o máximo que você tem para fazer. Muitas vezes tem outras situações que você já viu que não dá para fazer enxerto, já viu nem de gengiva e nem de osso. Você propõe para ele uma dentística na qual vocês já ouviram falar de facetas laminadas. De repente, poderia ser o caso de tentar pensar em facetas laminadas, ou seja, que vocês me entendam, que a coroa do dente é até aqui, mas faria-se artificialmente uma coroazinha, uma facetinha, uma laminazinha de cerâmica, aí o material que o profissional usa,
até esse limite aqui, que faria uma máscara, né? Um disfarce desse dente que cresceu e está com duas cores. Vocês concordam? Ele está branco, meio... Quer dizer, ele está dois tons de amarelo aqui, né? O amarelo mais claro, mais bege, e o amarelo mais escuro. Mas tentaria se fazer esse tipo de coisa, mas teria que ter um bom planejamento para definir tudo isso. É por isso que a gente está falando de diagnóstico clínico. Eu tenho que saber o que o paciente apresenta para eu poder começar a me relacionar com as disciplinas, com as áreas da odontologia as quais eu quero explorar, as quais eu vou precisar delas e eu vou precisar de um periodonto bem tratado para que isso aconteça. Por exemplo, se eu for fazer uma faceta aqui, ó, nesse dente aqui, que dente que é esse? Incisivo central superior. 11. Do lado esquerdo. Não, 21. Então, se eu for fazer, por exemplo, uma faceta aqui, vocês fazem ideia do que é uma faceta? Aham. Faceta, então, seria uma restauração que eu colocaria aqui, ó, uma capinha de restauração, né? E ela teria contato com essa área aqui, onde eu estou passando o mouse, ó, a margem gengival. Aí que entra a relação, no caso da pério, nesse caso específico, com a dentística. Eu tenho que ter conhecimento se o meu paciente tem uma gengiva que vai suportar esse tipo de restauração. No caso desse paciente, observe que a gengiva queratinizada dele é de uma excelente qualidade. Concorda? Essa gengiva pálida aqui, ó, rosa pálido, é sinal que ele tem uma gengiva espessa. E aí eu vou ter vou ter pelo menos uma boa resposta ao estímulo que eu vou fazer na margem gengival. É isso que a gente quer mostrar para vocês. Tá ok? Tá sim. Então vamos continuar, gente. Já falta menos de 1 minuto para cair. O que a gente vai fazer, como eu combinei? Vamos voltar imediatamente assim que cair, tá ok? Para a gente continuar e depois eu dou uma segunda queda, a gente dá um intervalozinho. Mas agora a gente tem que manter o raciocínio, tá ok? Então vamos ver o próximo. Olha aqui, ó. A gente vai cair com essa imagem. E essa imagem é de cair o queixo mesmo, né? O que vocês estão vendo aqui? Restauração bem feita. É verdade, restauração ultra bem feita. E vocês já estão na dentística, né? Já vão entrando na dentística. Vocês estão na dentística 1? 2. 2, então já está mais avançado ainda.